Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, igreja. O Senhor, Ele está na casa. Ele se faz presente. Como sempre, não é fácil quando vamos ministrar. Eu tentei correr diversas vezes, mas não adiantou. Tentei correr da palavra também, mas não adiantou. O Senhor falou, é essa e pronto. E como de costume, toda vez agora que eu vou ministrar, eu fico ruim. Agora é a coluna. Desde ontem, minha coluna doendo. Aí irradia para a perna, para o pé. Aí eu acordei de madrugada para estudar. E hoje de manhã eu falei, ai Senhor, eu acho que eu vou mandar mensagem. Eu vou não, porque eu estou com dor. Aí eu falei, não, vai com dor mesmo, né? Se o Senhor quiser tirar, Ele tira. Se Ele não quiser, eu chegando. Aí a gente vindo, porque o carro está em casa parado, viemos de Uber. Quando estávamos chegando, minha filha começou a passar mal. Eu falei, eita glória. Mas, para a glória de Deus, estamos aqui. Eu tentei mudar, mas o Senhor colocou no meu coração para ministrar em cima do tema. João 8, a partir do 31. Não olhe para mim, pois eu não tenho nada. A palavra do Senhor é Ele quem nos dá e quem nos ensina. Amém? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? As palmas louvam ao Senhor e podem me sentar. Desde quando o Senhor colocou no coração do pastor essa campanha, eu tentei colocar obstáculos achando que não vai dar para mim, porque campanha é sempre forte. A última campanha, tirando essa, a outra que eu ministrei, todos nós, passamos uma prova muito grande. Então, por isso que eu tentei correr. Porque eu fiquei de verdade, eu fiquei assustada. E aí, quando não deu jeito, eu falei, vou ministrar outra coisa. Mas o Senhor falou, não, vai ministrar em cima disso. Então, vamos lá. Aqui o Senhor estava falando para eles que se eles... Volta no 31, por favor, que aqui eu não chego. Jesus disse para os judeus que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu não conseguia dormir essa noite com a dor e o Senhor falou, vai lá estudar. Aí eu fui estudar. E o Senhor ele colocava no meu coração assim, que nesse versículo, o Senhor ele impôs uma condição para eles e para nós no dia de hoje. Porque nós somos discípulos dele. A condição é para nós permanecermos nele, independente da situação. Ele dizia, se vós permanecerdes na minha palavra. E a palavra é ele, igreja. Então ele diz para nós, permanecer em mim. Então a gente tem que permanecer, independente. Aqui quando ele estava falando isso, eles tinham entrado num assunto e estava sendo questionado, e o Senhor falou isso. E eu fiquei pensando, será que a gente permanece no Senhor? Na hora da luta, na hora da batalha, na hora que a gente não tem mais força. A palavra dele diz, permanecei em mim, porque é nele, a palavra é ele. E a gente às vezes não permanece. Também é uma promessa para aqueles que creem e decidem viver os ensinamentos dele. Porque quando a gente aceita, ou ele nos aceita, melhor dizer, nós viemos aqui, eu creio, e eu decido viver. Eu decido viver os mandamentos e os ensinamentos. Mas nem sempre é assim. Porque isso aqui é uma instrução para as nossas vidas. E nós temos que praticá-las todos os dias. Temos que estar meditando na palavra do Senhor para podermos continuar permanecendo nele. Porque não dá para permanecer no Senhor, mas eu não abro a minha Bíblia e não leio. Não dá para permanecer no Senhor, mas eu não tenho tempo para orar. Não dá para permanecer no Senhor, mas, Senhor, agora não dá. Nós temos que permanecer no Senhor e temos que viver a palavra. Já faz um tempo que toda vez que eu ministro, o Senhor diz para mim, filha, vocês têm que viver a palavra. Ser crente é fácil sim, difícil é viver a palavra.
Difícil é falar, está escrito, mas eu estou tentando, porque não é fácil. A gente tenta e às vezes não consegue, mas só de tentar já é bom. E às vezes nem tentar nós estamos. Por quê? Porque bateu a luta, porque bateu o desânimo, porque o vento soprou, porque saiu tudo do lugar. Eu não consigo, tá difícil. Porque isso aqui veio para nos confrontar. Não veio para avisar eu e você, não. Veio para colocar a gente em prova e ver se a gente é fiel a Ele. Não basta ser fiel ao Senhor só quando eu falo, hoje é domingo, eu vou para a igreja, eu sou fiel ao Senhor. Mas eu estou sendo fiel ao Senhor lá fora? Eu estou sendo fiel ao Senhor no meu trabalho, no meio dos meus? Olha, igreja, nada disso eu escrevi aqui. Só o Senhor sabe como foi difícil, porque eu não queria trazer essa palavra, mas a palavra é dele e não é minha. Aí nós vamos analisar. O 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Ele. A palavra também é Ele. Então, se eu conhecer Ele, eu serei liberto. Será que nós estamos conhecendo o Senhor? Será que nós estamos na casa dele, mas a gente pode dizer, ei, eu conheço o Senhor. Porque se eu conheço Ele, eu tenho que ser liberto. É fácil, igreja? Não. Não estou aqui de maneira nenhuma para julgar. Muito pelo contrário. A palavra já me estapeia dentro da minha casa, né? E eu creio que essa campanha é para nos ensinar a sermos mais dependentes de Deus e corrermos do mal. Porque está numa época que tudo é normal. Está tudo bem, não está nada bem. O Senhor está vindo aí. E nós temos que ser santo igual Ele é. Então, se o Senhor colocou essa campanha no coração do pastor, que ontem eu comentei, como se estendeu, né? Bem grande. Porque o Senhor vai fazer algo em mim e em você. Porque nós precisamos ser libertos verdadeiramente. Libertos daquilo que nos impede de chegar ao Senhor. Libertos daquilo que nos impede de descermos no joelho e orar. De clamarmos ao Senhor. Então, eu creio que no final dessa campanha, eu creio que já está sendo, o povo já está sendo liberto. Mas no final, nós vamos entender. Porque às vezes eu venho aqui e falo, pastor, eu sirvo a Deus há 11 anos. Eu venho aos cultos, eu venho na escola dominical, eu venho na oração, no ensaio, tudo que vocês fizerem. Só que lá dentro eu ainda não fui liberto. O irmão, ele falou algo grandioso. É lá dentro. É de fora para dentro. Aqui vocês olham para mim, vocês me enxergam mais de dentro. E às vezes a gente fecha o coração. E não deixa entrar o Senhor para nos libertar. Porque essa campanha não foi levantada para apontar o pecado de ninguém, mas sim para nos ajudar a pecar menos, a poder olhar para Jesus e ver, porque Ele não pecou. Nós somos igual a Ele? Não. Mas nós podemos nos esforçar, porque a palavra diz que nós devemos ser santos como Ele é santo. Conhecer a verdade, eu estudando, o Senhor colocava no meu coração que não é só eu conhecer a palavra, porque muitos conhecem a palavra, mas muitos não vivem. Muitos conhecem a palavra, mas não têm intimidade com o Senhor. Muitos pegam isso aqui e falam, olha, eu ministro bem, mas não tem um relacionamento com Deus. Então nós temos que conhecer a verdade. E essa verdade, que é Jesus, a gente tem que se aproximar cada dia mais dele, igreja. A gente tem que estar mais perto dele. Não é conhecer a verdade da boca para fora. Não é só nos momentos bons. É quando tudo vai mal. Quando a gente faz, acontece como o irmão falou. Eu às vezes estou sozinho, minha família não está aqui, mas o Senhor está contigo, irmão. E você na sua pouca força está tentando. E nós temos que fazer isso. Conhecer a verdade é saber que Jesus morreu por mim e por você na cruz. E que Ele não largou a minha e a tua mão. E que se a gente rasgar o nosso coração e descer e falar, Pai, tem misericórdia de mim. Ele tem. É criar intimidade, igreja. Não basta só vir na igreja.
Não basta só dizer, eu estou em todos os cultos. Ah, mas eu não sei o que é uma intimidade com o Senhor. Eu não abri o meu coração para Ele trabalhar. Ele às vezes tem algo dentro do nosso coração que deixa duro. E a gente não consegue abrir para o Senhor entrar. Porque Ele não invade. Ele faz a obra dele, mas nós também temos que deixar. Não adianta eu falar, olha pastor, eu só vivo na prova e na luta. Mas o que eu estou fazendo para isso mudar? Estou que nem Marta, fazendo tudo, menos buscando ao Senhor. Vamos buscar ter mais intimidade e conhecer verdadeiramente essa palavra. Porque a igreja não tem como a gente conhecer ela e ela não nos libertar, só se a gente não abrir o coração. Se o coração estiver trancado. Ah, mas eu estou aqui, como ele disse. Mas ele nem sabia o que trancava o coração dele. Mas ele abriu e deixou Jesus entrar. Então vamos abrir e deixar Jesus entrar. Às vezes é algo, uma tristeza, é um problema, uma coisa tão pequena, que para nós não é nada, mas está impedindo o Senhor de trabalhar. Talvez aquilo que o Senhor quer que eu e você parem de fazer, mas a gente fala, ah, mas não é nada. Mas não me atrapalha, pastor. Mas no mundo espiritual está atrapalhando. No mundo espiritual, minha vida não está andando. Eu não estou tendo forças para orar. Eu não estou conseguindo buscar. Eu não arranjo tempo. É tão triste, igreja, dizer que o servo do Senhor não arranja tempo para o Senhor. Se nós temos que dar o melhor para Ele, nós não estamos conseguindo dar nem um pouquinho. Então vamos pensar que o Senhor está nos ensinando. Como toda palavra pregada, como toda campanha, o Senhor nos ensina e trabalha dentro de nós. Amém? Gu, põe para mim João 14:6. Aleluia. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque o Senhor me deu esse versículo. Porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne, igreja. É Ele quem está comigo e com você. Todo o tempo, mesmo quando parece que não. Quando a gente acha que está sozinho. Outro dia eu, conversando com o Senhor, falei, Pai, às vezes eu me sinto tão sozinha. Parece que ninguém consegue me entender. E aí eu orando com o Senhor, depois eu não sei se eu vi uma ministração ou se eu vi alguma mensagem. E aí eu entendi, porque tem momentos que é eu e Deus, você e Deus. Às vezes o Senhor permite nós estarmos sozinhos para criarmos intimidade com o Pai. Não dá para eu ter intimidade com o Pai se eu estiver rodeada de pessoas. Se todo mundo estiver ao meu derredor. Se toda vez que a prova me aperta, eu corro para a bispa. Bispa, pelo amor de Deus, intercede por mim. Mas eu mesmo nem dobro o joelho para orar. Então não dá, igreja. A gente tem que ter uma intimidade com o Senhor. E eu creio assim que se essa palavra não nos transformar, nós não estamos servindo ao Senhor. Nós não abrimos o coração para Ele entrar. Porque o que eu era, eu não posso ser hoje. Ah, missionária, mas nós vamos ficar perfeitamente não. Porque nós só vamos parar de pecar quando chegar lá. Mas nós vamos melhorar. A gente sempre ouviu dizer que aos poucos a gente vai deixando de pecar. Ei, o que está fazendo eu e você pecar contra o nosso Senhor? Eu tenho uma mania de falar com as meninas ao meu redor, que quando a gente não consegue mais, a gente tem que falar, Pai, me ajuda, por favor. E às vezes é nesse momento. Pai, eu tento, mas sozinha eu não consigo. Tem misericórdia de mim, me ajuda a não pecar contra ti. Porque Ele vai ajudar. Ele não quer que nenhum se perca, nem os que estão aqui, nem os que estão lá fora. Então jamais eu vou clamar ao Pai para Ele me ajudar e Ele vai dar as costas. Só que às vezes a gente deixa ficar como está, achando que está tudo bem. Mas não está. A verdade, ela nos liberta da escravidão do pecado. Ela nos liberta do medo, da ansiedade, da depressão, da insegurança. Na verdade, ela nos liberta até de nós mesmos. Porque quem mais que tem o dom de fazer a gente se afastar de Deus somos nós mesmos.
Às vezes, igreja, com um pequeno pensamento, um gesto, uma fala, a gente já pecou. O irmão disse, aqui ninguém me julgou, porque nós não estamos aqui para isso. Mas às vezes um olhar que eu desse para ele, ele se sentiria, nossa, a irmã está me julgando. E ele fosse lá para fora. Então nós temos que vigiar nas nossas atitudes, nas nossas falas, como olhamos e aquilo que pensamos. Porque o inimigo, ele joga a seta para que a gente venha pensar coisas para poder pecar contra o Senhor. Mas se eu e você meditar nessa palavra todos os dias, a gente não tem tempo para isso. Porque a mente está cheia, o coração está cheio da palavra de Deus. Jesus é a verdade. Devemos conhecer a palavra, viver e praticar os seus ensinamentos. É o que o Senhor sempre põe no meu coração. Dizer que conhece a palavra é fácil. O problema é viver. Eu sempre, quando Deus me dá essas pregações, eu tento correr, porque eu primeiro. Eu tenho que viver para chegar aqui e falar. Eu não posso pregar para vocês e lá fora não viver. Então é muito difícil, mas também é bom, porque Ele nos sacode, Ele nos balança, e hoje é o que Ele está fazendo. Ele está chamando a nossa atenção porque Ele nos ama. E Ele quer que a gente venha permanecer firmes nele. Põe em 1 João 2, 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. O 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. É o que eu estou dizendo. Eu conheço a palavra, mas eu não vivo. Muitas das vezes entramos aqui dentro da casa do Senhor, desde o início do culto o Senhor fala, através do hino da harpa, dos louvores entoados, de cada oportunidade, principalmente através da palavra. Só que eu estou tão distante, o meu pensamento está tão nos meus problemas, que eu não sei nem o que foi dito no culto. Aí eu saio, o que foi falado mesmo? Não guardei a palavra do Senhor. Não vou praticar, porque como eu vou chegar na minha casa e falar para os meus filhos, lá na igreja disse que o Senhor deu a vida por mim e por você, mas eu nem ouvi. Aí se alguém falar, você foi no culto hoje, diaconisa, o que foi falado? Acredita que eu não sei? Porque a gente fica com a mente em outros lugares, na preocupação, nas lutas. Então a gente não ouviu e muito menos guardamos a palavra do Senhor. Porque para eu ser liberto, eu tenho que guardar a palavra do Senhor. Porque se ela estiver no meu coração, na hora que eu estiver pondo um pezinho lá, eu vou ouvir a voz do Espírito Santo. Ei, faz isso não. Ei, não vai por esse caminho não. Não, volta que não é aí que eu quero. Mas se a gente está só deixando a nossa mente se encher de tudo, menos da palavra do Senhor, nós não vamos ouvir a voz do Espírito Santo. E Ele fala comigo e com você. Sabe como que Ele fala? De verdade, porque eu e você estamos aqui hoje. Nós estamos aqui. Foi fácil para cada um? Não foi. Mas nós estamos aqui. E Ele está dizendo para nós que é tempo de termos mais intimidade. É tempo, obreiros da casa do Senhor, de guardar a palavra, de manejar a palavra. Porque eu fico pensando sempre, se nós somos pegos aí no dia a dia, eu às vezes carrego minha Bíblia, mas às vezes dói tanto o meu braço que eu deixo em casa, eu tenho no celular, mas e se meu celular desligar? E alguém precisar de uma palavra, ou alguém dizer, tira uma palavra para mim, eu não sei porque eu não guardei. Então é fundamental nós entrarmos aqui, ouvirmos e guardarmos no nosso coração. E praticar, igreja. Não é para você guardar nos 7 chaves, eu não vou dividir com ninguém. Vamos praticar e vamos dividir com aqueles que precisam ouvir. E me chamou muita atenção esse versículo que diz, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. O servo de Deus não deve mentir. Então nós já estamos pecando se eu disser, eu conheço
conheço e guardo os mandamentos, mas não. Então, já estamos pecando contra o Senhor. Porque o outro pode nem saber, não conhece a minha intimidade com Deus. Foi dito ontem, né? As pessoas não conhecem a nossa intimidade com Deus. Muitos nos julgam porque a gente vai muito ou porque a gente vai menos. Mas o Senhor, Ele conhece a nossa intimidade e o nosso coração. Então, a gente tem que pensar em abrir a boca para falar: eu faço, eu conheço, eu pratico, e ser verdadeiro. Porque o Senhor, Ele não gosta da mentira. A mentira, a gente sabe que o pai dela é o diabo. Então, se eu ando mentindo, eu estou servindo ao diabo, não estou servindo ao meu Deus. Porque Ele é a verdade, Ele não é a mentira. Devemos guardar a palavra do Senhor. Salmo 119, 11. Aleluia. O Senhor está aqui, igreja. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É a forma que tem da gente evitar de pecar contra o Senhor. Quantos, eu não digo no nosso ministério, mas por aí afora, servem ao Senhor há 20, 30 anos, mas não mudou. Porque não guardou a palavra. Não viveu. Simplesmente só um dia após outro. Foram automáticos. Vinho por vinho, sentava, o pensamento: será que a bezerra já morreu? Será que meu boleto eu vou conseguir pagar? O que eu vou fazer hoje para me comer? E vai passando os anos. Aí fala: olha, eu busco o Senhor, mas nada muda. Eu não saio da prova. Toda hora é a mesma. Mas nós estamos guardando a palavra do Senhor, igreja. Então nós temos que olhar para nós. A palavra do Senhor diz que se julgue o homem a si próprio. Então eu não posso olhar para o meu irmão e falar: nossa, eu acho que está acontecendo isso com a irmã, sendo que eu não estou olhando para os meus próprios erros. Às vezes eu estou pecando mais do que a irmã, mas eu prefiro apontar ela, que é mais fácil, dói menos. Então vamos olhar para nós, o que está nos impedindo, igreja. Se o Senhor está falando: ei, guarda a minha palavra no teu coração, porque alguém não está guardando, porque alguém não está praticando, alguém não está vivendo. Não é mais tempo de viver de aparência. Eu boto uma saia, uma blusa, um paletó, eu sou servo de Deus. Ei, você está guardando a palavra do Senhor? Você está praticando? Nós não temos que viver de aparência, porque eu e você vamos enganar a todo mundo, menos ao Senhor. Muitos ouvem, não praticam, não guardam, e por isso às vezes pecam contra o Senhor. Não que a gente guardar também não vai evitar que a gente peque, porque nós já somos fruto do pecado, mas nós vamos se esforçar, nós vamos ter a palavra dentro do nosso coração. Vai ter sempre algo nos lembrando que aquilo é errado. Põe Mateus 13, 15, Gu. É uma palavra pesada, igreja. Mas é necessário para mim e para você. Porque nós temos que aprender todos os dias. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. E compreendam com o coração e se convertam. E eu os cure. Se o meu coração está fechado, não tem como eu ser curado. Se eu estou com o meu coração fechado, não tem como eu ter me convertido verdadeiramente. Eu às vezes até posso convencer a mim mesma: eu sou convertida, eu fui curada. Mas na verdade não. Porque nos impede de chegarmos ao Senhor. Às vezes nos impede de reconhecermos o nosso erro. De falar: pai, eu pequei contra ti, perdoa-me. Como Davi caiu no adultério. Mas ali quando o Senhor levantou o cego, falou com ele enxergou o pecado dele, ele se ajoelhou, rasgou as vestes dele e se humilhou ao Senhor. As vestes, igreja, é rasgar o coração. Ele pode ter rasgado as vestes físicas, mas é rasgar o coração, é abrir. Pai, me perdoa. Só que o Senhor está cansado da gente toda hora. Eu não posso levar esse copo, mas eu vou levar. Aí eu
volto amanhã. Senhor, me perdoa. Não vou fazer mais. Passou. Eu estou aqui, eu vou levar de novo o copo. Senhor, me perdoa. Igreja, vai ficando algo que até o Senhor se enoja. Que não é verdadeiro. Eu estou pedindo perdão, mas é um perdão da boca para fora. Não está sendo de dentro do meu coração. Porque quando a gente pede perdão e se arrepende verdadeiramente, a gente não faz mais. A gente não pratica. Então, se nós temos algo, seja pequeno, seja rabiscar um caderno que o Senhor está falando, não quero mais que você rabisque. E você toda vez vai lá e rabisca. E toda vez você volta, pai, me perdoa, ele vai te perdoar. Só que tem uma hora que até o pai cansa. Até o pai cansa. Então, o que eu e você estamos fazendo? E toda hora nós estamos, pai, me perdoa, pai, me perdoa. Está na hora de olhar para dentro de nós e falar, ele não. O Senhor, ele não merece isso. E ele não quer, porque a gente não vai entrar lá dessa maneira. A gente tem que se converter verdadeiramente. E se pediu perdão e se arrependeu, não faça mais. E é uma palavra, igreja, que eu estava hoje de madrugada. Era por volta das 4 horas da manhã. Que o Senhor foi trazendo e falei, papai, tem misericórdia de mim. Porque serve para mim. A gente primeiro recebe a palavra. A gente primeiro recebe o puxão de orelha. Porque eu não posso vir aqui pregar, só que eu também ao vivo. Então vamos ver o que está nos afastando do Senhor. Devemos meditar todos os dias na palavra do Senhor e nos aprofundar cada vez mais. Porque é com ela que a gente vai aprendendo. Eu lembro quando eu me converti, eu não entendia nada disso aqui. Achava bonito todo mundo indo, falando, sendo usado, e eu não compreendia. E eu pedia muito para o Senhor que eu queria aprender dessa palavra. E aí entrou a pandemia, nós fizemos os cultos dentro de casa, nos lares. E aí tinha que gravar pregação, gravar oração. Eu até hoje tenho certeza que foi o Senhor nos ensinando. Porque muitos de nós ficavam acuados. Eu não quero oportunidade não. Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei louvar. E aí o Senhor falou, quero ver agora. Quem vai abrir a boca? E eu não sei os outros, mas eu ficava toda perdidinha. Tem que gravar. E eu não me lembro se foi na primeira vez do culto ou na segunda, eu iria trazer a palavra de abertura. E eu fui orar com o Senhor, e o Senhor me deu Apocalipse. E Apocalipse, igreja, é profundo. Se você ler Apocalipse e você não se converter, você não se converte mais. E eu comecei a ler Apocalipse, e eu comecei a ver os meus erros, e os meus pecadores para dentro de mim. E aí eu comecei a clamar ao Senhor, falei, pai, tem misericórdia de mim. Porque em Apocalipse disse que eu posso ficar se eu não estiver no seu caminho. E eu não quero ficar. Eu acredito que a minha oração foi mais simples do que isso, porque eu mal sabia falar. E eu clamei ao Senhor, e eu chorei. Eu lembro que as crianças ficavam olhando, tipo, o que está acontecendo? E foi um momento de um encontro de Deus comigo, eu com Deus. E ali eu entendi o verdadeiro significado de se converter. Se você ainda não sabe se você se converteu, pega Apocalipse, do primeiro ao último capítulo. Porque ali o Senhor vai mostrar. Porque quando ele falava que se a gente ficar, a gente tem que negar o Senhor. E quando eu pensei que eu poderia ver os meus filhos passar fome, e eu ia ter que escolher em alimentá-los, ou negar Jesus, falei, Senhor, eu quero ir de cara. Eu quero encontrar o Senhor, não quero que nem eu nem a minha casa fique. Porque é triste, igreja, quem vai ficar. E eu sei que eu e você não queremos ficar. Porque se nós estamos aqui, nós estamos buscando para subir com o Pai. Aleluia. Não podemos fingir. E não podemos estar dentro da casa do Senhor com a aparência de servos, mas o coração longe do Senhor. Às vezes a gente fica com o coração entristecido e fica, mas não é nesse sentido. É no sentido de
ouvir ao Senhor, mas não serve. Não quer um encontro, não quer um comprometimento com o Senhor, não quer fechar aliança com o Pai. Como a gente já viu muitos passarem por aqui. E não estou julgando quem não está, quem caiu não estou, longe de mim. Estou dando exemplos. Quantos passaram por aqui, mas vinham só atrás do abençoador, mas não queria ele. Quantos eu falo com propriedade, porque desde que eu estou na casa do Senhor, é algo que eu amo, é interceder por a bispa Olga. E eu gosto desde sempre. Eu já ouvi Deus usá-la de diversas maneiras e já vi pessoas não aceitarem o que Deus está falando através dela. E derem as costas e ir embora. Mas também já vi se cumprir, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Então a gente não pode ser esse servo. Eu vou enquanto Deus fala só que Ele vai me abençoar. Mas agora que Ele está falando, ei igreja, se converte, abre o coração. Aí eu não vou mais lá porque aquela missionária é dura demais. Ei, não é a missionária que é dura não, é a palavra do Senhor. Porque o Senhor ama a mim e a você e Ele não quer perder as nossas almas. Põe João 16, versículo 8. Aleluia, Jesus. Grande é a presença do Senhor. 8. Aleluia. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Aqui, quando o Senhor me deu esse versículo, o Senhor fala no meu coração que quem convence é o Espírito Santo. Só que Ele também não obriga. E aí diz no versículo 9 que Ele nos convence do pecado. Ele estava dizendo ali, mas serve para mim, para você nos dias atuais. Porque muitos não creram nele. Como que o Espírito Santo vai me convencer se eu não creio no Jesus, se eu não creio em Deus? Eu não vou nem saber quem é o Espírito Santo. Vamos usar de mim. Quando eu estava no mundo lá fora, Deus já tinha uma obra na minha vida e eu já tinha alguns sentidos e eu não entendia. Quantas vezes eu estava em lugares e eu ouvia falar, esse lugar é aqui. Eu lembro que uma vez, bem perto de eu voltar para Jesus, eu estava lá onde eu morava, na rua, sentada, de frente dos prédios, muita gente sentada. E a gente estava, acho que estava tendo um pagode, a gente estava bebendo horrores. Não sei nem que horas era. E de repente eu estava no meio. E foi como se o relógio parasse. O som parasse, todo mundo ficasse congelado. A igreja foi dessa maneira que eu estou dizendo. E eu fiquei olhando para tudo aquilo. E a voz dizia, isso não é para você. Você não pertence a isso. E eu fiquei pasmada olhando porque tudo silenciou. De verdade, era como se o tempo congelasse. E eu, não entendi. Eu sei que eu voltei em mim com as pessoas. Ei, você está ouvindo? E tudo voltou ao normal e eu fiquei sem entender. Mas eu fiquei com aquilo. Eu ouvi uma voz dizendo que não era aquilo para mim. E para a glória de Deus não era. Então, ali, mesmo eu estando lá no pecado, fazendo tudo que não agradava ao Senhor, sendo servo do diabo, ali o Espírito Santo falou comigo. Só que o Senhor fez um agir para eu entender. E eu lembro que quando eu contei na época para a missionária Madalena, ela falou, bem-vinda, tem uma obra na sua vida. Falei, lá vem essa crente com isso. Mas era, porque eu ia para lugares, a gente vivia sempre rodeada de gente, né, amiga? A gente nunca estava só, éramos mais de 12 meninas, mas eu sempre me sentia sozinha. Estava ali na bagunça, estava lá, estava bom, mas eu tinha o vazio, porque faltava Jesus. Então, se eu não conheço o Senhor, eu não vou ouvir a voz do Espírito Santo. E eu já conhecia a igreja, porque eu frequentei a igreja desde os meus 8 anos. Fui até os 12 anos na Assembleia. Depois fui conhecer o mundo e lá fora nada ganhei de bom. Aí o Senhor, Ele me deu um exemplo. Se eu estiver errada, os meus pastores vão me corrigir. De como é ser um servo fingido. Judas Iscariote. O Senhor sabia que ele ia trair, tudo era um propósito.
mas vamos usar ele de exemplo. Ele andou com Jesus. Ele viu os milagres. Ele estava lá, mas ele nunca abriu o coração dele. Nunca foi crente. Ali havia uma brecha aonde as trevas entravam. Por quê? O que Judas fazia? Vamos pensar comigo. Ele estava só por estar. Né? A gente até lembrou, uma vez que a gente participou de uma oração, e nós queríamos ficar de olho aberto para ver o que acontecia. Mas o Senhor não deixou não. Vai, fecha os olhos e vai orar. Porque às vezes é assim. Vamos orar, igreja. Eu não vou fechar o meu olho para ver o que vai acontecer. Se o pastor vai falar em língua, se a irmã vai cair. E aí eu que perco, porque eu não fecho o meu olho, fico olhando o movimento e eu não recebo, não sou curado, não sou liberto. Judas andava, era um dos 12, era o tesoureiro. Estava ali com o dinheiro. O que ele fazia? Roubava. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Aí você pode indagar, mas Jesus sabia sim, porque tinha que ser assim. Mas ele é um bom exemplo para nós olharmos para nós e não querer ser Judas. Porque eu estou aqui na casa do Senhor, eu oro, eu pulo, eu canto, eu prego, mas o meu coração está voltado para Ele. Ele andou, mas ele nunca foi um deles. E aí muitos estão na casa do Senhor, mas ainda não encontraram o Senhor. Mas por que o Senhor não quer? Não, porque a gente fecha o coração. Às vezes essa pequena coisa errada que eu e vocês estamos cometendo. Mas eu já pedi perdão. Ah, mas eu tento. Vamos nos esforçar mais, igreja. O Senhor, Ele faz a parte dele e você temos que fazer a nossa. Ele não vai vir aqui e vai falar, chega. Se eu e você não estivermos com o coração voltado para Jesus, nós vamos continuar com o coração fechado. Podemos entrar aqui dias após dias, ouvir ministrações, louvores e sairmos da mesma maneira. Nada mudou em mim. Acredita que Jesus não falou no culto hoje? Jesus falou. Eu não estou com o meu coração voltado para o Senhor. Eu já ouvi os meus pastores dizer isso. Mas eu estou fazendo um estudo, que eu não vou falar, porque o Senhor mandou calar minha boca. E eu vi a mesma fala, eu lembrei dos meus pastores. É fácil dizer, olha, eu fui no culto. Que culto frio. Acredita que Jesus não falou comigo? Mas o meu coração está fechado. Eu só estou pensando nas coisas ruins que eu passo. Eu só estou pensando no que eu deixei lá em casa. Não abri. A irmã do meu lado não parava de dar glória, estava me incomodando. Porque eu não estou ligada no Senhor. O erro não está, igreja, no culto não. O erro está em mim e você. Porque nós viemos aqui para dar o melhor, a melhor adoração. E muitas das vezes viemos com o coração fechado e queremos julgar o culto. Mas se o culto é você que oferece para Deus, então eu estou oferecendo um culto ruim para o meu Senhor. Porque Ele fala, igreja. Ao momento que nós abrimos aquela porta, a gente já entra, já sente a presença dEle. E a partir do momento que eu inicio o culto, Deus já está falando. Lógico, quando eu estou triste, eu não consigo me conectar. Quando eu estou com a minha vida de pernas por ar, eu não consigo ouvir o que o Senhor está falando. Porque não é nenhum obreiro ou pastor que está falando, não. É o Senhor através deles. E aí a gente vai, que culto foi esse? Frio. E o Senhor está ali, converte, abre o coração, deixa eu entrar. Como disse o irmão, mas eu abri meu coração. Mas às vezes é espiritual. A gente não sabe o que está impedindo. Às vezes a murmuração. Por que comigo, Deus? Ó céus, ó de novo. Ah, por que na vida do irmão vai tudo bem e na minha não vai? Foi dito aqui, o campo do outro está mais verde, o meu não. Vamos parar de olhar para as coisas do mundo e vamos olhar para Jesus. Aleluia. Para não ficar nas minhas palavras, João 13, 2. Porque ele não abriu o coração dele e o diabo entrou. E às vezes uma brecha que eu e você abre, pequena que for,
ele entra e ele faz uma bagunça, igreja. Eu falo porque eu quase abri. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traz. Ele já tinha colocado, ele já abriu a brecha. Vamos usar que a brecha foi só roubar. Que ele orasse, cantasse, pulasse, expulsasse o demônio, mas ele roubava. Era uma brecha que ele abriu. E o diabo já entrou. Já colocou lá, ó. Rouba. É muito. Ninguém vai sentir falta. Eu falo por mim, porque uns tempos atrás aconteceu algo onde eu entristeci meu coração. Não foi meu Deus. Foi eu. E se eu não estivesse atenta à voz do Espírito Santo, eu acho que eu teria até caído. Porque eu fiquei tão triste que eu estava vendo as coisas com os meus olhos carnais. E aí eu fiquei tão chateada, eu falei, Senhor, é sério isso? Porque ele não tinha culpa. Eu deixei entristecer. Às vezes a gente vê coisas, ouve coisas que a gente deixa entrar. E aí entristece o coração e fecha. E aí o Senhor não tem como agir. E aí quando o Espírito Santo falou para mim, ei, e aí? Aí eu falei, não, isso não é de Deus. Aí eu fui orar, pedindo perdão para o Senhor. Falei, Pai, me perdoa pelo sentimento que eu senti e se eu acabei murmurando e reclamando. Porque não é o meu querer, é o seu. Então a gente, pequenas coisas a gente pode estar fechando o coração. E o Senhor está falando, ei, se você está com o seu coraçãozinho fechado por alguma coisa, abra nessa noite para eu entrar, para eu mudar essa situação, para você ver a mão do Senhor e o agir dele na sua vida. Aleluia. Põe em 1 Coríntios 6,12. Já vou passar. Aleluia. Nós devemos nos esforçar, igreja. Devemos lutar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Então nós temos que viver isso aí. Porque está uma história de que crente pode tudo. Ah, mas é normal. Não tem problema. Mas a palavra está dizendo, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Então não é porque o outro irmão faz que eu devo fazer. Não é porque, mas é moda. Não. Nós temos que ser a diferença. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Hoje em dia está muito difícil diferenciar quem serve e quem não serve, porque está tudo igual. Vamos colocar que o mundo está entrando nas igrejas, porque nós estamos permitindo. Nós estamos querendo viver como eles. De vez a gente ir lá convencer eles a viver com uma vida virada para o Senhor, mas é bonitinho, vamos fazer igual, porque vai atrair mais gente. Mas se eu fazer desse jeito, vão gostar mais de mim. Mas quem disse que é para agradar o homem? Nós estamos aqui para agradar a Deus. Nem Jesus agradou todo mundo. Vamos parar com as modinhas, dar uma coisa de crente na internet, fazendo um passinho, sei lá das quantas. Como que eu vou convencer alguém a mudar de vida? Eu fico indignada. Às vezes eu falo, Senhor, me leva, porque eu me indigno com muita coisa. Às vezes eu até pego com as minhas indignações. Porque não é assim. Nós somos chamados, escolhidos para sermos diferentes. Para sermos usados para alcançar a alma. Mas missionária, se você fizer igual, eles vão se chegar. Não, eles têm que se chegar por Jesus. Não é pelo que agrada a eles, não. Eu vou desagradar a Deus e vou agradar o povo. Então nós temos que tomar cuidado e viver isso daí. Porque aonde às vezes o diabo não quer nos pegar. Outro dia no meu serviço, eu ouvi isso daí. Mas você não é crente? Você pode? Aí eu disse para ele, falei, nem tudo me convém. Senhor, porque ele disse assim para mim. Mas a tua religião não proíbe? Falei, então, o Deus que eu sirvo, ele não me proíbe de nada. Só que nem tudo me convém. Então vai a mim olhar se eu devo ou não. Porque as pessoas no meu trabalho, tem muitos se incomodaram com a forma que eu vou trabalhar. Porque eu não consigo de calça, igreja. Mas é eu. Eu até vou, mas eu não me sinto bem. Eu me sinto sempre estranha. Aí eu vou com a minha saia. Aí eu até sempre brinco com
com as missionárias que nós imitamos a bispa, né? A nossa pastora, a gente vê ela assim. E aí as pessoas, mas tá frio, você vai vestir uma calça para o Senhor, porque cada um muda a sua vida. Aí eu até fui de calça, mas eu não me senti muito bem. Eu uso em casa, meu esposo está aqui. Mas eu acho que é algo de mim. Eu odiava saia quando eu me converti. Não gostava de saia. E o Senhor fez eu usar saia. E aí, mas a sua religião proíbe você usar calça? Eu falei, não, a minha religião não proíbe. Meu Deus, não me proíbe nada. Só que nem tudo me convém. E cada um faz o que quer. Eu posso vir de saia, uma outra irmã pode vir de calça e ela não é diferente de mim. Porque não é a roupa que nos faz. E sim o nosso caráter, como a gente se apresenta lá fora. Então vamos tomar cuidado, igreja. Devemos nos esforçar para não pecar. Mas se pecarmos, a gente tem a coragem de pedir ao Senhor para nos ajudar. Para o Senhor nos dar força e nos mostrar onde a gente está errando. Põe Salmo 79, 9. Já vou passar, igreja, que o Senhor, Ele foi tremendo. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do Teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do Teu nome. Então, às vezes, temos que deixar de achar que somos fortes o tempo todo e que conseguimos tudo com as nossas mãos. Temos que pedir ajuda. Se você tem algo que você não consegue, você tem tentado, Senhor, eu tento não mover isso para lá, mas eu não consigo. Peça para o Senhor te ajudar, que Ele vai te ajudar. Se for para você deixar algo, se for para você fazer algo, melhorar em algo, peça para o Senhor. Eu tenho a minha mania de falar para o Senhor, Pai, me ajuda a orar mais. Porque às vezes a gente corre, o Senhor me ajuda a orar mais. Só que aí depois eu sempre vejo que Ele me ajuda a me pôr nas provas e nas situações. Mas amém. Porque aí eu oro mais. Porque é corrida, a gente não consegue. Põe Tiago 1, 22 ao 25. Devemos cumprir os mandamentos do Senhor. Não basta só dizer, olha, eu leio a palavra. Eu leio a palavra, mas eu não cumpro. Eu não faço nada do que está nela. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como é. Aquele, porém, que atenta bem para a lei, perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecer disso, mas fazendo da obra, essa tal será bem-aventurado no seu feito. Então nós temos que praticar, temos que viver, temos que estudar, temos que meditar e guardar. E pedir a ajuda do Senhor. Porque se a gente não orar antes de meditarmos, a gente pode não entender. Os impedimentos vêm e a gente não consegue compreender. Peça a ajuda do Senhor. Eu também tenho a mania de falar, Pai, me ajuda a melhorar como serva do Senhor, como ser humano, como mulher de Deus, como mãe, como esposa, como amiga, como vizinho, porque nós somos carne. Então nós temos que pedir para o Senhor nos ajudar a melhorar. E aí Ele vai nos ajudando a melhorar, nos ajudando a pecar mais. Porque o tema aqui é para a gente pecar menos possível. É aprender que aquilo que às vezes a gente está ali almejando, fazendo, pode nos afastar do Senhor. Coloca João 8,11. O Senhor diz, não peques mais. Duas pessoas que eu lembrei, mas deve ter mais que o Senhor disse isso. Aqui para a mulher que foi pega em adultério. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Se Ele falou isso é porque sabia que poderia acontecer. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você, vai e não peques mais. Aquilo que está sendo o impedimento nas nossas vidas espirituais, que está deixando a gente se afastar do Senhor, vai e não faça mais. Seja às vezes olhar o terreno do vizinho. Vamos usar uma coisa tão mais simples. O Senhor está dizendo, ei, não olhe para o terreno do vizinho, olhe para mim.
Ele está bem, ele está feliz, mas o que eu tenho para oferecer é melhor. João 5,14. Aleluia. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Eu gosto desse versículo, porque eu penso que uma coisa pior que pode acontecer na minha vida, vou usar eu de exemplo, é eu não entrar no reino dos céus, perder a minha salvação. Porque a gente não sabe o que ele tinha pecado antes dele ser curado, se ele tinha pecado ou não. Mas o Senhor alertou: não peques mais, para que não te suceda que algo pior venha acontecer. Para mim, o pior é perder a minha salvação. Então a gente tem que estar alerta. Tiago 4,7. Aleluia. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Para finalizar, Isaías 55,7. O Senhor diz para nós nos arrepender verdadeiramente, todos os dias. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, se o Senhor trouxe eu e você nessa noite, é porque Ele nos ama, Ele nos perdoa, e Ele quer que a gente venha melhorar a cada dia mais, que venhamos ser santo, como Ele é santo. E que aquilo que impede eu e você de vivermos o melhor do Senhor, que seja tirado em nome de Jesus nessa noite. Que se você não tem força para buscar, que o Senhor derrame a força, te dê ânimo, que o Senhor levante a cada um de nós na madrugada para buscar o Senhor, que Ele nos dê força para as lutas diárias e que venhamos olhar somente para Ele e lembrar que por nós só tem Ele, amém? Nas palmas do Senhor.